Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais uma importante entrevista. A gente está entrevistando, ouvindo algumas pessoas a respeito da igreja Mananciais. Várias pessoas já passaram por aqui, a gente tem feito algumas entrevistas, estamos gravando e colocando, paulatinamente no nosso canal. E agora a gente vai começar com o pastor Leonardo, que vai contar para a gente qual foi também a sua experiência ao passar pela igreja Mananciais. Pastor, é um prazer imenso recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Prazer todo meu, Israel. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Para todos que vão estar assistindo também, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Pastor, eu suponho que o senhor está assistindo as entrevistas, né? Nós já publicamos a entrevista com a Aliene, também com a Mayara, temos outras entrevistas gravadas. Eu queria, já para começar a entrevista, que o senhor fizesse uma análise daquilo que o senhor ouviu, o que o senhor acha que aquilo ali se sustenta, que aquilo do que foi dito que é verdade. Bem, Israel, eu acredito que realmente a Eliane, tudo que ela colocou, muitas coisas ali são verdades, porque ela era ali uma ministra de louvor na igreja, uma das principais ministras de louvor da igreja. Ela tinha, no tempo que eu fiquei ali de 22 para 23, ela sempre estava ministrando em louvor e muito abençoada, com muita unção, autoridade, né? Posso até dizer para você que ela era a principal ministra de louvor da igreja da Mananciais na Barra. Né? Tinha outros que louvavam a Deus com ela ali, adoravam a Deus, mas ela era uma das principais ministras e acredito que muitas coisas que ela relatou para você, ou praticamente tudo, porque eu não vivi os bastidores, né? Mas acredito que seja verdade, porque ela tinha unção, entendeu? Ela tinha unção quando louvava a Deus. Você não era somente uma boa cantora, mas era uma menina com unção de Deus para louvar. Você sentia a presença de Deus quando ela louvava. Então, assim, acredito em muita coisa que ela falou ali. Muito bem. Conta pra gente qual foi a sua experiência ao chegar na igreja. Como é que o senhor decidiu se tornar membro dessa igreja? Bem, eu conheci a Mananciais através de uma pessoa que me convidou, né, na época, para ir na sala de oração. E aí, com minha esposa, nós fomos lá visitar a Mananciais. E, na verdade, a Mananciais ela é uma igreja muito acolhedora. Quando você chega, você é muito bem recebido, entendeu? E nós chegamos ali, fomos muito bem recebidos, preenchemos uma ficha, fomos direcionados por uma célula, né? Onde eles chamam de facilitadores, os líderes de células. Na verdade, não tem nome de líder de célula, mas facilitador para te incluir dentro da igreja. Mas, assim, eu fui muito bem recebido quando cheguei, entendeu? E o senhor ficou quanto tempo lá? 1 ano e meio. Um ano e meio. Isso. O senhor hoje é pastor, mas lá o senhor também já era pastor? Não, lá eu não exerci o pastorado, né? Porque lá eles têm, para ser pastor lá, você tem que fazer a EBM, Escola Bíblica Mananciais, ou então fazer a TE, que é o que os mais jovens fazem. Como eu já estou na idade de 48 anos, né? Eu cheguei lá com 46 anos, né? E eu teria que estar fazendo a EBM. Mas isso também depende do pastor Ricardo, né? Se você fizer a EBM, ele te aprovar, te aceitar como pastor, mas assim, o que a igreja demonstra é que eles não aceitam pastores vindo de outro lugar. Em raras exceções, eu não tive o tempo de fazer a EBM, eu fiz o curso de maturidade no Espírito, apesar de já ter dado aula nesse curso, na outra igreja que eu era pastor e membro, né? Já por 10 anos eu dei aula desse curso, porque o curso de maturidade no Espírito ele foi desenvolvido pelo pastor Aloysio, da Igreja Videira, em Goiânia. E eu conheci aqui também no Rio o pastor Ricardo Guimarães, que era o pastor da Igreja Videira, em Realengo. Então, nós tínhamos uma parceria com eles e dávamos esse curso lá na igreja, né, da onde eu fui ordenado pastor. Nós fazíamos um encontro com Deus, mas para ser membro aqui eu tive que fazer a escola de maturidade. Porque para você ser membro na Mananciais, eles tinham, naquela época, como critério, você fazer o curso de maturidade no Espírito. E o senhor precisou fazer... Eu suponho que esse curso era pago também. Desculpe, Israel, deu uma falhada. Você pode... Eu suponho que esse curso foi pago, era pago por esse curso. Foi pago. Não era um valor muito alto, né? Fizemos eu e minha esposa novamente, que ela também é pastora, né? Na época foi R$80 por mês, se eu não me engano, 80 ou 60, se não me falha a memória, mas todo mês você pagava e não recebia nada. O que a Eliane falou realmente é uma verdade.
porque nós, quando dávamos o curso na igreja onde eu fui pastor, né, nós vendíamos a apostila para o aluno, simplesmente vendíamos a apostila e não cobrávamos pelo curso. A pessoa tinha como se comprasse um livro para estudar e fazer o curso na igreja. Lá eles não fazem dessa forma. Você paga por mês, mas nós não recebemos nada, não recebemos apostila, não recebemos nada. O que nós recebemos, na verdade, foi um caderninho um bloco de notas e uma caneta. Entendi. Pastor, e o que o senhor começou a enxergar na igreja Mananciais que o senhor pensou, poxa, isso aqui não está correto? Como é que o senhor começou a enxergar? Quais foram os sinais que o senhor enxergou lá? Bem, Israel, assim, eu posso dizer para você que, assim, apesar de tudo que eu tenho ouvido falar da Mananciais, né, a gente tem compromisso com a verdade, e o seu canal é um canal que tem um compromisso com a verdade, né, do que acontece dentro do Evangelho com a palavra de Deus. O que muito me fez sair da Mananciais foi ver que os pastores, os 4 pastores que aqui na Barra, que estão na linha de frente, eles não são pastores com cheiro de ovelha, porque a gente que é pastor, a gente está acostumado a transitar entre as ovelhas, mesmo que a igreja seja grande, você está acostumado a transitar, cumprimentar, falar, dar as boas-vindas. E na Mananciais, depois de 1 ano e meio, né, sem ter contato com nenhum pastor, eu vi que literalmente eles não tinham cheiro de ovelha. Foi quando eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu acredito que aqui não seja o nosso lugar, nós precisamos buscar uma igreja onde, né, nós possamos voltar a exercer o nosso ministério e encontrar pastores com cheiros de ovelha, entendeu? Então, assim, esse foi o feedback ali para mim, depois de 1 ano e meio, para que eu decidisse sair da Mananciais. Na igreja da Barra são 4 pastores? Sim, são 4 pastores, né, que geralmente estão na linha de frente. É o pastor Ricardo, o pastor Júnior, o pastor Diego e o pastor Rodrigo, entendeu? Mas o pastor presidente é o pastor Ricardo. Quer dizer, o senhor falou agora há pouco, você não conseguiu conversar com nenhum deles? Nunca conversou com nenhum deles? Nunca tive acesso a nenhum deles, entendeu? Assim, a Mananciais, ela tem um estilo muito diferente, assim, eu vou falar para você a minha opinião, né? Eles são pastores muito, assim, como eu posso colocar de uma forma ética para você? Soberbos, né? Arrogantes. Eles não querem estar no meio do tempo que eu tive ali. Eu nunca vi eles no meio do povo, entendeu? Inclusive, até uma vez o pastor Ricardo, numa pregação que ele fez, ele falou sobre isso. Tem gente que reclama que eu não cumprimento as pessoas, eu tenho muitos membros aqui na igreja. Aí ele chegou, desceu do púlpito e cumprimentou algumas pessoas como se fosse assim, uma forma sarcástica de dizer que ele estava ali, entendeu? Mas, geralmente, a gente não tem contato com eles. Eles têm um cordão de isolamento, não sei se ainda tem mas na época lá, né, algumas pessoas podem confirmar. Entre o púlpito e a cadeira, eles têm tipo um cordão de isolamento com uma fita, para que ninguém possa se achegar ao púlpito, entendeu? Ao altar. Entendi. E eles dão alguma justificativa para isso, pastor? O senhor que é pastor também, eles dão alguma justificativa para o fato desse distanciamento todo? Bem, na verdade, eu não sei nem se eles, por esse distanciamento todo, eles nem ficaram sabendo que eu era pastor. Quem sabia era o meu facilitador, né? Que disse para mim que, na época, ele falou assim, irmão, eu fui direcionado para essa célula, e esse facilitador, ele falou, olha, para ser pastor na Mananciais, ou faz a EBM, e tem que ver se o pastor Ricardo dá o respaldo. Então, assim, acredito que eles nem ficaram sabendo, né, que eu era pastor, mas eu ficaria ainda 1 ano e meio sentado como membro, né? Uhum. O que mais você pode falar para a gente que viu lá que não condizia com o modelo de igreja tradicional? Por exemplo, a ceia, ele não é que seja obrigatório, mas lá não tem culto de ceia, né? Lá não tem o costume de fazer um culto específico para a ceia como as outras igrejas. A ceia, eles colocam em alguns lugares a ceia e o pão, e você pode chegar ali, vamos supor, eu levei o Israel na Mananciais, e junto você pegar a ceia ali, fazer uma oração e ceiar, entendeu? Individualmente. Cada um pode fazer isso no dia que quiser, pode ser na sala de oração, pode ser no culto normal,
não se tem o costume de fazer, como nas outras igrejas, um culto no primeiro domingo. Uma cerimônia, né? Uma cerimônia da ceia. Cerimônia da ceia, onde a igreja vai estar ali em comunhão, ceando, celebrando o sacrifício e a ressurreição de Jesus, entendeu? É uma das coisas que eles não fazem, que não é comum eles fazerem. Mas também não vou dizer para você que é uma coisa antibíblica, entendeu? Talvez que seja uma forma que ele encontrou de fazer a igreja funcionar sem ter muito trabalho com um culto específico para a ceia, pelo número de pessoas que ele tem ali, entendeu? Entendi. Falou-se muito, quem passou por aqui, fala-se muito em relação a essa questão do dinheiro, que tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. O senhor viu isso também lá? Sentiu isso? Sim, Israel, assim, a gente ouve falar, né? Eu participei do curso de maturidade, eu sei que a EBM também é paga e que a TE também é paga, que os valores da TE são valores até elevados. Mas também é bem verdade que ele não, na hora do dízimo e oferta, ele não gasta nenhum tempo com dízimo e oferta. Verdade seja dita, entendeu? Apesar dos cursos, né, serem caros, né, e as pessoas falarem, eu vi a Eliane falando, e o que ela falou é verdade sobre os cursos, mas você chega lá, diferente de outras igrejas, o pastor Ricardo, ele não perde, ele teria, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos, tentando arrancar dinheiro de ninguém, pelo contrário. Ele termina o culto, coloca o QR Code, a conta da igreja, quem quiser dizimar, dizima, quem quiser ofertar, oferta. É dessa forma que funciona. O senhor tem filhos? Seus filhos acompanharam a igreja também, não? Tenho filhos. É assim, eu tenho um hoje que está com 18 anos, né, e tenho uma de 13 anos. Assim, foram muito bem tratados lá, entendeu? É assim, eu tenho acompanhado tudo que as pessoas têm falado nesses dias, e eu apoio, o que tiver que estar de errado tem que ser corrigido, entendeu? Como, para onde vai o dinheiro dos cursos, né? O que é feito, né? Como tem sido investido esse dinheiro, se tem sido investido em prol do reino ou em enriquecimento próprio das pessoas ali. Mas, assim, meus filhos foram muito bem tratados, inclusive o mais velho, né? Todas as vezes que foi lá, foi bem tratado, participou das atividades, não tenho nada a reclamar sobre isso. Pastor, a Mayara ontem na entrevista, ela citou o fato de que a igreja não tem um trabalho social, não tem uma obra social. O senhor confirma isso também? Eu não via. Durante 1 ano e meio, eu não via esse trabalho social. Entendeu? Assim, eu posso dizer para você que durante o tempo que eu tive lá, nesse 1 ano e meio, eu não vi nenhum tipo de trabalho social deles. Isso aí eu posso, assim, não posso dizer para você que seja uma verdade absoluta, mas posso dizer para você aquilo que eu vivi lá enquanto estava lá. Eu não vi nenhum trabalho social. Tudo que era feito lá era pago, entendeu? No período que o senhor ficou lá, o senhor viu muita gente sair, por exemplo, uma rotatividade de membros? Ou é normal, não tem? Não, Israel. Os membros da Mananciais, eles são fiéis à igreja, entendeu? Assim, claro, tirando um ou outro, que eu e você sabemos que nenhuma igreja agrada a todo mundo, não é verdade? Sim. Entendeu? A gente sabe disso, a gente é evangélico, cristão, a gente sabe que tem pessoas que não se adaptam. Por exemplo, eu não me adaptei porque enxerguei nos pastores, mais à frente, se tiver tempo, vou te contar a história, né? A forma como eles são, um pouco arrogantes, soberbos, né? Demonstram ser, né? Pelo menos à distância, porque eu não tive a oportunidade de estar perto para conversar com nenhum deles, né? Perguntei até sobre gabinete, o facilitador na época falou que os pastores não marcavam gabinete para poder conversar, entendeu? Você conversava com o facilitador e se ele achasse importante levar para o líder da rede, porque lá, na minha época, era dividido em algumas redes. Por exemplo, eu era da rede do pastor Júnior, mas tinha a rede do pastor Diego, tinha a rede do pastor Rodrigo, que era mais para os jovens, né? E tinha outras redes, né, com outros pastores. Eu, por exemplo, era da rede do pastor Júnior, entendeu? Entendi. Estava debaixo da supervisão, a minha célula estava debaixo da supervisão do pastor Júnior, entendeu? Sim. Então, se o senhor tivesse algum problema, quisesse conversar com alguém, falaria só com o seu facilitador, não chegaria diretamente ao pastor. Isso. Aí, se o facilitador achasse que deveria levar para o pastor Júnior, ele levaria. Mas, assim, eu nunca vi em nenhum momento, graças a Deus, né? Não aconteceu nessa célula que eu participei. Era uma célula saudável, entendeu? Apesar que aconteceu a mesma coisa que a menina que deu entrevista ontem falou.
né? Quando você sai da igreja, ninguém te liga mais, não procura saber como você está, mas eu não preciso disso, porque, né, nos anos no Evangelho, são 25 anos caminhando, né, 20 anos já como pastor, então, assim, não precisa que ele tá paparicando a gente, mas realmente, quando você sai, ninguém te procura mais, entendeu? Quer dizer, ninguém ligou pro senhor, ninguém sentiu sua falta, nada. Mas eles Não, falam com o senhor quando encontram na rua? desculpa, você pode repetir a pergunta, por favor? Eles falam com o senhor se encontrar na rua, eles cumprimentam? Não, se encontrar na rua, cumprimentar, cumprimenta, com educação. Um bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Mas, assim, dá uma ligada, por exemplo, meu facilitador, desde o momento que eu decidi não ir mais na igreja, ele nunca me ligou perguntando, né, poxa, por que você não veio mais? Ou nós vamos aí bater um papo, não houve nada disso. O que houve foi que a esposa dele, na época, ligou para minha esposa e minha esposa falou para ela, olha, nós saímos porque entendemos que os pastores aí não têm cheiro de ovelha, eles não querem estar junto do povo, mas não querem estar junto das pessoas. E aí ela desligou o telefone, deu um tchau para minha esposa e depois também nunca mais entrou em contato, entendeu? Caramba. Você literalmente, assim, não é uma reclamação, mas isso que as meninas falaram realmente acontece, você é literalmente ignorado, entendeu? Uhum. Mas tá, entendeu? Não, faz parte, né? A gente é maduro, né? Não vai estar correndo atrás disso. Mas, pastor, com relação ao facilitador, para se tornar facilitador, é fácil ou é difícil? Então, você tinha que fazer o curso, né? Para quem estava lá, tinha que fazer o curso de maturidade no espírito, né? E aí, depois, esse facilitador de célula, depois que você fizesse esse curso de maturidade no espírito, você era como se o curso de maturidade no espírito, na minha época, era como se você fosse ali colocado como um membro da igreja, entendeu? Você fez o curso, a partir daquele momento que você fez esse curso, você é colocado como um membro da igreja. Depois de ter feito o curso, aí você vai estar com o teu facilitador, ele vendo em você um desenvolvimento, ele vai te indicar para ser um auxiliar, entendeu? Ou te preparar para que você pudesse estar abrindo uma célula. Mas, infelizmente, né, antes da minha saída, por algum motivo, a igreja aqui na Barra, ela acabou com as células. E aí passou a trabalhar com as redes, entendeu? Que eram os encontros que tinham uma vez por mês, aos sábados, entendeu? Então, na sua igreja não tinha mais células? Acabou? Acabou. Não sei se voltaram agora, mas eles acabaram assim de uma hora para outra. Numa semana teve a célula, na outra semana o facilitador falou que o pastor tinha mudado a estratégia dele para a igreja, que não seria mais célula, seria encontro de redes, que seria feito aos sábados à tarde, e cada sábado ia ter uma rede que ia estar tendo um encontro, entendeu? Entendi. O senhor estava na igreja na época que a Aliene saiu? Não, eu já tinha saído. Eu saiu primeiro. Eu saí primeiro, né? Aí estranhei porque acompanhava a igreja. Então, através do Instagram. E quando perguntei se o que aconteceu, porque ela era a ministra principal de louvor da igreja, eles me excluíram do Instagram, entendeu? Por isso que eu falo para vocês que provavelmente eles não vão falar nada com você ou vão entrar em contato, porque é o perfil deles. Quando você questiona, eles ignoram, entendeu? Eles excluíram quando o senhor fez essa pergunta? Entendeu? Meu Deus do céu. Entendi, pastor. Tem algo mais que o senhor acha que seja relevante a gente abordar? Israel, a gente, assim, eu posso dizer para você, eu não sei o que as outras pessoas viveram. Eu acho que tudo tem que ser bem apurado, né? Eu confio muito no seu canal, acompanho o seu canal desde o início, que você acho que começou primeiro no Facebook, entendeu? Ali eu já comecei a acompanhar, entendeu? Eu gosto muito do seu trabalho, porque você faz um trabalho investigativo, não desmerecendo outros canais, mas você só coloca algo quando você vê literalmente que existe veracidade, você não trabalha com boatos, entendeu? Então, assim, eu posso dizer para você, assim, eu vi todas as entrevistas, acho que algumas pessoas saíram, falaram muitas coisas, mas eu também posso dizer para você uma coisa, que apesar de tudo, o pastor Ricardo, ele é um homem de Deus, entendeu? Assim, eu nunca vi o pastor Ricardo ali, não estou aqui defendendo a igreja, aqui nós trabalhamos com a verdade, né? O jornalismo seu, né, cristão, hoje investigativo,
né? Ele traz para o bem e para o mal, né? E assim, o pastor Ricardo, contudo, mesmo com essa distância toda, por exemplo, o que a Eliane falou, que ele viajava muito, isso era verdade, é verdade, né? Poucas vezes ele estava na igreja, mas também ele estava abrindo uma igreja nos Estados Unidos, então muitas das vezes ele viajava para lá para dar o suporte na igreja lá, entendeu? Sim. É verdade também, nesse 1 ano e meio, que eu nunca vi os filhos dele servindo em lugar nenhum, entendeu? Chegavam na igreja, sentavam no primeiro banco e assistiam um culto, nunca vi os meninos servindo no estacionamento, como disseram que botaram agora para servir, ou servindo em qualquer outro lugar. Eu nunca vi em 1 ano e meio, entendeu? Mas também os meninos também não têm culpa, né? Afinal de contas, eles têm pais, né? Então, se eles tinham que servir, o pai tinha que botar para servir. Se bota outras pessoas, deveria dizer para eles, ó, vocês vão servir de exemplo, né? Cada uma semana vai estar no estacionamento lá servindo ou ajudando em alguma coisa. Então, assim, tudo isso que ela falou, realmente é verdade. Os filhos do pastor, até onde eu sei, também não fazia ATE, nenhum deles faziam ATE, entendeu? Isso é uma verdade também. Mas também é verdade também que o pastor Ricardo, ele, assim, ele é um homem de Deus. Isso eu posso garantir para você. Ele pode ter cometido falhas, como as meninas falaram aí, ele se mete em namoro, né? Eu acho que o papel do pastor também é orientar, não é verdade? A Bíblia diz que Deus falava com o povo de Israel, com os homens, que eles não tomassem mulheres de outros povos. Então, ou seja, né, se você tem uma ovelha, essa ovelha é um ministro seu, de louvor, ou quem sabe faz parte do ministério da igreja, e você vê algo, o seu papel é aconselhar, né? Então, acho que nisso, não você manipular, você só vai poder trabalhar aqui se você seguir o meu conselho. Mas o fato dele aconselhar, eu acho que isso faz parte do ministério pastoral, principalmente da menina, da Eliane, que estava ali próximo a ele, né? Talvez ele enxergou algo que ela não tinha enxergado, tanto é que, infelizmente, não deu certo, né? Não estou dizendo que seja certa a maneira como ela disse que foi descartada, né? E o que fizeram com ela. Eu acho que eu estou dando todo apoio a ela. Uma dessas coisas assim que o pastor Ricardo sempre deixou bem claro foi o seguinte: se pecar, que ele não ia cuidar. Ele mandava até para outro pastor cuidar, mas que ele não cuidaria, entendeu? Isso eu já ouvi ele pregando de púlpito, entendeu? Falando de púlpito. Ele sempre foi assim, muito rígido, né? Zeloso, com esse sentido de pecado, realmente. E assim, ele não tinha público para falar também não, Israel. Dia de domingo, a igreja podia estar cheia, né? Ele combatia o adultério, ele combatia a prostituição, ele combatia o negócio ilícito. Então, ou seja, se houvesse ali algum empresário que estivesse ali no culto, estivesse fazendo um negócio ilícito, ele dizia, olha, está errado, não é crente. Se houvesse alguém que estivesse ali em adultério, podia ter a quantidade de dinheiro que for, ele pregava o evangelho, dizia, ó, está errado, tu tem que se consertar, você tem a sua esposa, você tem o seu marido. Se tivesse jovem ali em fornicação, ele falava que a fornicação, o sexo antes do casamento era pecado. Então, assim, as verdades também precisam serem ditas, né? E eu não vim aqui para defender mananciais, não. Entendeu? Não, entendo. Assim, o que é verdade, é verdade. O que não é verdade, então, assim, eu não posso dizer para você, como eu te falei, né? O pastor Ricardo, ele não gasta lá, diferente de muitas igrejas, meia hora pedindo dinheiro. Ele não faz isso. Ele faz o culto, coloca lá, dizima e oferta quem quer. Entendeu? Ele não fica passando a mão no culto na cabeça de ninguém. Pelo contrário, eu já vi ele pregando muitas vezes e sendo duro muitas das vezes nas pregações dele e dizer, ó, se você não quiser ficar aqui, não tem problema, mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Entendeu? Entendi. O senhor hoje está dirigindo a sua própria igreja? Não, hoje eu congrego numa igreja aqui no Recreio. Não, mas segue sem ser pastor, sem pastoreado no caso também, né? Sou pastoreado, mas aqui eu tenho tido a oportunidade, aqui no Recreio, na igreja que eu estou, de exercer o meu ministério pastoral também, entendeu? Não só mais como membro, mas eu ajudo o pastor aqui, o pastor presidente, eu ajudo ele em algumas coisas aqui, como, por exemplo, eu sou líder da intercessão, né, e dirijo uma consagração. Então, assim, voltei a exercer o meu ministério, entendeu? Se o senhor pudesse fazer um paralelo entre o que o senhor levou de aprendizado positivo da Mananciais e o que o senhor jamais repetiria, o que o senhor viu lá, o que o senhor poderia me falar? O que dá para repetir e o que não dá? Bem, eu acho que os pastores lá, eles poderiam ser mais apacentadores, porque, afinal de contas, você pregar do púlpito,
Ser só pregador do púlpito é muito fácil. Isso tem muito coach fazendo isso aí, né? Não é verdade? Não estou comparando o pastor Ricardo a nenhum coach, não. Até porque, como eu estou te falando, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? Ele prega a palavra de Deus. Se você for lá, você vai ver ele realmente pregando a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo ser glorificado e exaltado. É um homem que você não vê falar que se envolveu com nenhum tipo de escândalo. Quando viaja sempre, na maioria das vezes, junto com a esposa dele, entendeu? Acompanhando ele no ministério, seja lá nos Estados Unidos. As pessoas dizem assim, viaja muito. Realmente, ele viaja muito mesmo. Mas ele tinha alguns motivos. Por exemplo, ele estava abrindo a igreja lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que eles poderiam ser mais, estar mais junto do povo. Eu vou te contar por que eu saí de lá. Quando acabou a célula, eles começaram a fazer essa reunião de rede. E eu fui em 2 reuniões de rede, e eu era da rede do pastor Júnior, como eu te falei. E nessas 2 reuniões de rede que eu estive, não tinha muita gente, devia ter umas 100 pessoas, 120 pessoas. Ele chegou na reunião e não falou com ninguém, entendeu? Ele sentou lá num canto com uma pessoa que era amigo dele. Na primeira, ficou sentado conversando o tempo todo do evento. E na outra vez também ele chegou, não cumprimentou, porque pelo menos eu estou acostumado. Né? O pastor, quando chega num lugar, ele tem que chegar lá na mesa, cumprimentar. Como é que você vai? Qual é o seu nome? Né? Isael, prazer, pastor Júnior, seja bem-vindo aqui. Entendeu? Então, assim, quando eu vi a atitude dele, entendeu? Nas 2 reuniões de rede, eu enxerguei que ali não era o meu lugar, entendeu? Mas não digo para você não estou dizendo para você que a Mananciais não é uma igreja de Deus. Ela é, pelo que eu vi lá, pelo que eu vi, pelo que eu convivi lá, a Mananciais, assim, eu sei que tem tido problemas, tem aparecido alguns problemas, né? Mas, assim, se você for olhar, não são problemas que tragam tantos escândalos, são problemas pontuais, na verdade, que são sérios, né? Como o caso da Eliane, entendeu? Da menina que falou ontem. Mas não são assim, são problemas pontuais, não são problemas assim específicos que manchem a imagem da igreja, entendeu? Os pastores, mesmo assim, eu posso dizer para você, mesmo eu achando que eles são pastores arrogantes e até mesmo soberbos, entendeu? Eu não posso dizer para vocês que eles não são anjos de Deus, porque sempre que eu estive lá, eu sempre via, mesmo longe, a postura deles de pregar o verdadeiro evangelho, entendeu, Israel? Contra o pecado, contra as coisas erradas. Entendeu? Até politicamente, o pastor Ricardo ele é um cara assim que tem muito cuidado para se posicionar politicamente, não é um pastor ativista politicamente dentro da igreja, entendeu? De ficar pedindo voto, nada disso, entendeu? Ele foca muito mesmo em Jesus. À medida que à medida que as entrevistas iam caminhando aqui tanto da Lene quanto da Maiara, eu li nos comentários de algumas pessoas dizendo que a Mananciais tinha características de seita. O senhor acha isso também, não? Não acredito. Não acredito, entendeu? A Mananciais, mesmo com os problemas que estão acontecendo, e como eu disse para você, a Eliane, assim, ela era uma bênção lá. Foi uma surpresa muito grande quando ela saiu. Ela falou porque saiu, né? Mas eles avisam lá, o pastor Ricardo avisa que ele não trata, entendeu? Assim, eles são duros com relação ao pecado. Eu acho que são até muito duros, porque afinal de contas a Bíblia diz: terei misericórdia de quem tem misericórdia, não é verdade? Então, assim, eles são muito duros, mas eu não diria isso para você que seja uma seita, não, porque lá eles pegam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, entendeu? Eles acreditam na Trindade, a base teológica deles é uma base teológica fundamentada na Bíblia, entendeu? Mas eu não estou dizendo para você que o que a menina falou que na TE, que os abusos que tinham lá na TE, que não acontecem, entendeu? Eu não posso provar porque eu não fiz a TE, entendeu? Mas você ouvia? Você chegou a ouvir? Chegou a ouvir algumas coisas assim? Era muito puxada, entendeu? Que lá era como se fosse literalmente assim um quartel, entendeu? Que as pessoas tinham que trabalhar, que as pessoas tinham que realmente fazer exercício físico, que lá na terra eles procuravam cuidar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Do teu corpo, quando eu falo, é do teu corpo físico mesmo. Você ser uma pessoa saudável, entendeu? E que havia vários exercícios, várias coisas que eram feitas. Eu não sabia o que era. Fiquei sabendo agora através da Eliane, né, que eles botavam lá para capinar,
tudo isso, mas eu sempre soube que a TE realmente era muito puxada, até por isso era para pessoas que eram mais jovens. As pessoas que tinham uma idade mais avançada faziam a EBM, Escola Bíblica Mananciais, entendeu? Entendi. Até porque você tem que dedicar 2 anos da sua vida para poder estar na TE. É muito tempo, né? Muito tempo. Mas, Israel, realmente, assim, eu não diria a você que são aceita, não. Você pode acreditar, assim, investigar. Precisamos ouvir todos os lados, não vim aqui para defender a Mananciais, porque eu estou dizendo a você, eu saí de lá porque achava os pastores muito distantes, entendeu? Mas, assim, não diria para você que sejam aceita, não. É uma igreja de Deus, entendeu? É uma igreja de Deus, a Bíblia diz, né? Você vê, eles têm 20 anos, eles já abriram mais de 20 igrejas em 20 anos, e você vê que nesses 20 anos, agora é que veio surgir os problemas. Então, assim, a Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus. E a igreja cresceu de forma esplêndida, uma igreja que começou em um apartamento, numa sala de uma casa, e hoje tem praticamente 15 mil membros. Só quem pode dar esse crescimento é Deus. Se Deus não tiver com o pastor Ricardo, entendeu? Como é que ele ia conseguir? Tem que ter Deus no negócio. Nós sabemos disso, né? Verdade. Poxa, Leonardo... Israel, ele começou do zero, ele não começou dividindo igreja, entendeu? Fico feliz com o seu depoimento porque consegue balancear, mostrar os pontos positivos e os pontos negativos, né? Eu queria que, para a gente finalizar, o senhor deixasse um recado, de repente, sobre a sua experiência, para os membros que ainda estão lá e que são incapazes de admitir, por exemplo, as falhas que acontecem lá. Porque é óbvio que em qualquer lugar você vai encontrar falha. E aí, quando alguém vem dar uma entrevista aqui, as pessoas ficam dizendo, não é mentira, não é verdade, não sei o quê, não sei o quê. O que você poderia deixar de recado como um pastor para as pessoas que estão lá e que ainda não abriram os olhos para algumas coisas que poderiam melhorar lá dentro? Bem, eu acho que, né, como pastor, se eu pudesse dar um conselho, é que independente de que se você ama a sua igreja ou o seu pastor, o que é certo e o que é errado. As coisas que estão erradas, que precisam ser corrigidas, eu acho que devem ser corrigidas e os membros devem admitir, procurar não fazer uma rebeldia, mas chegar nos líderes de rede, chegar nos pastores, procurar conversar, ver o que pode melhorar, né? Também não é motivo para ninguém sair, se rebelar, dividir igreja, né? Porque isso não é de Deus, né? A divisão, mas assim, reconhecerem, como eu estou falando aqui. Por exemplo, eu não fiquei na Mananciais porque eu não me adaptei a Mananciais, mas não é por causa disso que eu vou dizer que a Mananciais é uma seita. Não, ela é uma igreja de Deus. O pastor Ricardo é um pastor de Deus. Ele pode ter as falhas dele, ele pode ter falhado com a Eliane, não ter recebido ela, não ter, né, dado a atenção que ela merecia, entendeu? Mas isso é assim, para eles, eu diria assim, eles poderiam cuidar mais das ovelhas, independente delas. Não vou dizer para você, no tempo que eu tive ali, Israel, eu nunca vi o pastor Ricardo fazer acepção, assim, pelo menos de púlpito, por questão de dinheiro, por questão de condição social, nada disso. Quando ele tem que pregar, ele pregava para quem quer que fosse. E sempre deixou bem claro, quem quiser ficar aqui tem que andar segundo os princípios do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Ele sempre combateu o pecado, sempre combateu as coisas erradas. Então, o que eu digo para os membros da Mananciais é o seguinte, enxerguem o que está errado, orem a Deus para que os pastores possam corrigir, entendeu? E tenham paciência com as pessoas que estão expondo, né? Porque a verdade, a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, assim, as coisas que estão vindo agora, se são verdade, vão permanecer. Como disse Gamaliel, deixar essa obra, né? Se for de Deus, permanecerá. Se não for, vai se desfazer. Mas que você não se meta no meio para não se achar lutando contra Deus. Então, assim, eu tenho acompanhado, eu tenho apoiado, eu sou, com licença da palavra, se a gente pode dizer isso, que a gente não pode dizer, eu sou fãzaço do teu trabalho, entendeu? Acompanho muito aí o seu trabalho, entendeu? Como você trata os casos, como você leva a sério. Eu vi o que você falou, acompanho você aí dizendo assim, meu irmão, olha só, aqui a gente não recebe dinheiro aqui para não publicar nada. Até porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas tudo que vier de errado, não adianta vir com tanto, dizendo para mim, eu te dou tanto para você não fazer, eu vou fazer, independente de qualquer coisa. Então, assim, isso é admirável, eu admiro muito o seu trabalho
E por isso eu achei importante, porque assim, eu creio que eu posso ser um balanceador, entendeu? Sim. Porque a Mananciais não é uma seita, ela é uma igreja de Deus. Existem pessoas ali servindo a Deus de forma séria. E eu não vi nenhuma característica lá de seitas. Eu vi característica, por exemplo, nós temos lá tem lá o pastor Rodrigo, né? É um pastor show de bola, entendeu? É um cara amoroso, que cuidava na época dos jovens. Você viu o carinho que ele tinha com os jovens, o amor que ele tinha com os jovens, o quanto que ele se dedicava aos jovens. Então não tem como você negar o que é verdade, entendeu? Como também não tem como negar o que a Eliane está dizendo que ela passou, né? Ou que outras pessoas passaram, entendeu? Então, assim, o que é verdade é a verdade. O que é mentira, né? O que é errado tem que ser corrigido. Não adianta ir para aí ficar mandando mensaginha, botando perfil fake, nada disso. É encarar, entendeu? Mas, assim, eu tenho certeza que é muito difícil o pastor Ricardo vir se pronunciar, porque ele não é característica dele nem da pastora Aline, entendeu? Eles vão ficar quietos esperando e vão tratar isso dentro da igreja, porque é a forma como eles tratam. Eles são muito, muito fechados entre eles, né? Na verdade, eles são, assim, se tem 12 horas lá de oração, é só para a igreja deles, entendeu? Alguém de fora que se chegar quiser participar, não participa. Então, porque eles se fecham muito entre eles mesmos, entendeu? Ele achou uma forma de tocar uma igreja onde ele consiga ali, né, não ter como é que eu posso dizer para você, não ter a opinião, a discrepância de outras igrejas, entendeu? Mas ele é um homem de Deus, sim, entendeu? Com todas as coisas. Sei que a Eliane está ferida e eu tô apoiando ela, tá? Tô apoiando ela, eu também falo com ela direto, falo, olha, Deus é contigo, aquilo que você passou, se você tem provas, corre atrás, não deixa de ir atrás, entendeu? Agora, a Mananciais, ela é uma igreja de Deus, sim, entendeu? Entendi. Pastor Leonardo, foi um prazer falar com o senhor, obrigado pelo seu depoimento, eu acho que vai enriquecer bastante essa série de entrevistas que a gente está fazendo. O espaço está aberto, meu irmão. Eu que agradeço a você, que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando, que Ele brinde a sua família, brinde você, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E o seu trabalho é um trabalho muito importante hoje, nos dias que nós estamos vivendo, porque você é uma voz, né, que clama no deserto, né? É uma voz que clama no deserto, porque você se expõe, né, mesmo sendo o seu trabalho, mas você não deixa de se expor em denunciar aquilo que é errado. Então, que o Senhor Jesus ele coloque as suas mãos sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu trabalho, te abençoando e te brindando e te livrando de todo mal, tá bom? Foi um prazer muito grande falar com você, eu te agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz e acredito que eu contribuí de alguma forma, porque, assim, nós precisamos trabalhar com a verdade, sim, né? Sempre. Porque eles saíram, muita gente saiu ferida, né? Eu saí porque decidi, eu não me encaixei lá, achei que não dava para mim e fui tomar o meu rumo. E hoje estou numa igreja, estou bem, o pastor que eu estou é uma bênção, entendeu? A igreja é uma igreja também sadia, entendeu? E lá, vou dizer para você, também é uma igreja sadia também, tem muitas pessoas lá boas, entendeu? Agora, em todo lugar, você vai encontrar pessoas que, de repente, possam te virar o rosto por causa da classe social melhor, por ter uma condição financeira melhor, entendeu? Que não é o meu caso, não. Eu sou uma pessoa humilde, entendeu? Mas é uma igreja de Deus, sim. Entendeu? Não chega a ser seita, não. Um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Fique na paz. Um beijo no coração. Amém.